Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje nós vamos falar sobre o caso do Fitbit, o assassinato de Nicole van der Heyden, um curioso caso resolvido graças à inteligência do corpo de policiais que o investigou. Vamos aos fatos. Nicole Mayer van der Heyden nasceu em 29 de março de 1985, em Manitowoc, no estado norte-americano do Wisconsin. Por coincidência, aliás, Manitowoc é a mesma localidade onde se passa o caso relatado na série documental Making a Murderer, da Netflix, que acredito que todos devam conhecer. Bom, voltando a Nicole, ela se graduou no ensino médio em 2003 pela Denmark High School, indo em seguida para a Universidade de Wisconsin, em Green Bay, onde cursou Ciência e Educação, formando-se em 2010. Logo que se mudou para Green Bay, Nicole começou a trabalhar como professora substituta em escolas públicas da cidade. Ela também iniciou um relacionamento com um rapaz local e acabou engravidando em 2 ocasiões, dando à luz aos seus filhos Michaela e Tyler. O relacionamento, porém, não prosperou e logo após o nascimento do segundo filho, o casal se separou. Eles mantiveram a guarda compartilhada das crianças e aparentemente construíram uma relação amigável após a separação. Em 2015, Nicole conheceu um novo homem, Douglas Dietrich, esse homem que você vê aí na tela, por quem logo se apaixonou, e ambos começaram a namorar. Mais uma vez, Nicole rapidamente engravidou e teve seu terceiro filho, de nome Dylan. Nicole e Douglas passaram então a viver juntos com as 3 crianças. Em maio de 2016, o casal foi convidado por um amigo de nome Greg para sair e passar algumas horas em um bar local. Eles concordaram e fizeram arranjos para deixar Dylan com a mãe e Michaela e Tyler com o pai de Nicole. Assim, em 20 de maio de 2016, Nicole, Douglas e Greg, além de outros amigos, foram ao estabelecimento Waiting Hall, onde estava ocorrendo um show de rock. Ali eles beberam, se divertiram e acabaram encontrando um outro grupo de amigos de Douglas e Greg, que decidiu estender a noite em outro bar. Douglas foi com eles, mas Nicole preferiu se manter com o grupo original, que acabou se dirigindo a um terceiro bar para continuar a noitada. Nicole pediu para que Douglas se mantivesse com ela, mas o namorado, que não saía de casa havia meses por conta da paternidade, preferiu seguir com os amigos. Logo que se separaram, Nicole, compreensivelmente irritada, começou a mandar mensagens de textos para Douglas, questionando se ele ainda a amava e se havia outra mulher em sua vida. Douglas disse que não havia mais ninguém, e a discussão se prolongou por alguns minutos. À meia-noite, Nicole, já farta, saiu do bar onde estava para encontrar e confrontar Douglas no local aonde ele havia se dirigido com os amigos. Ali ela encontrou Aaron, um amigo de Douglas, e começou a gritar, querendo saber onde estava o namorado e dizendo que iria matá-lo assim que o encontrasse. Aaron tentou acalmar Nicole, que, ao fim, acabou retornando ao bar onde originalmente estava. Douglas bebeu a noite toda com seu grupo, e quando finalmente pediu a conta e decidiu voltar para casa, ligou para Nicole, imaginando que talvez, naquele ponto, ela estivesse mais calma. Mas ela continuava alterada, e sua voz, já embargada pelo álcool, era difícil de entender. Douglas encerrou então a ligação e mandou-lhe uma mensagem de texto, perguntando se ela estava bem. Ela respondeu, dizendo simplesmente que estava com um amigo. E dali em diante,
não mais respondeu às mensagens que Douglas insistia em lhe enviar. Preocupado, o namorado foi até o bar onde ela estava, mas não a encontrou, regressando à casa logo em seguida, onde tampouco pôde encontrar a companheira. Na casa, porém, estava Dallas Kennedy, uma amiga do casal que tinha apanhado Dylan, o filho deles, na casa da mãe de Nicole para passar o resto da noite cuidando do bebê. Ela estranhou o fato de Douglas ter retornado sozinho, mas acabou entregando-lhe Dylan e saindo da casa. Bêbado e exausto, Douglas caiu no sono, despertando às 6 horas da manhã com o choro do bebê. Ele lhe preparou uma mamadeira, trocou suas fraldas e voltou a dormir até às 11 da manhã. Quando acordou novamente, se deu conta de que Nicole ainda não havia regressado à casa. Ele ligou para parentes e amigos da namorada, incluindo Dallas, mas ninguém tinha notícias dela. Com todos os sinais de alerta acesos, Douglas, às 4h20 da tarde de 21 de maio, acionou a polícia. Naquela mesma tarde, algumas horas antes, 2 adolescentes também tinham feito uma ligação para o serviço de emergências da polícia, o 911, para reportar o achado do cadáver de uma mulher nua a 5 quilômetros da casa de Nicole. Vamos ouvir o áudio dessa ligação que eu consegui encontrar na internet com legendas em espanhol. Clark County 911, what is the address for your emergency? We just found a human body laying in the Okay, weeds. okay. Person beyond help, or do I need to give Yeah. instructions for CPR? No, it's Okay. beyond help. It's starting Is to it a decay. is it a male or a female? It's got long hair, but I didn't go near it. A polícia se dirigiu ao local, apontado pelos jovens, e encontraram o corpo de uma mulher loira, apenas de meias, brutalmente espancada e estrangulada, com uma corda encontrada na cena do crime encharcada de sangue. O espancamento havia sido tão brutal que a mulher estava irreconhecível, tendo sido necessário acionar peritos para identificá-la por sua dentição. Foram contabilizados inacreditáveis 241 golpes em seu corpo. Com a informação provida por Douglas de que uma mulher loira estava desaparecida, a polícia cruzou os dados e foi à casa do namorado de Nicole para interrogá-lo. Na cabeça dos investigadores, já começava a se formar um quadro no qual Douglas poderia ser suspeito de assassinato. A conversa entre a polícia e o Douglas foi secretamente gravada pelas autoridades. Nela, Douglas aparentava estar calmo e com uma evidente ressaca de bebedeira da noite anterior. Ele se vestia com camiseta de mangas curtas e bermudas, e não exibia marcas nas pernas ou braços, o que seria de se esperar de uma pessoa que tivesse se envolvido em um selvagem espancamento, que parecia ser tão pessoal e para o qual provavelmente teria havido alguma resistência. Ele também usava um Fitbit, uma marca famosa de um relógio que controla o ritmo cardíaco e o número de passos que uma pessoa dá. E esse é um detalhe que seria mais tarde fundamental para a conclusão do caso. Cooperando com a polícia, Douglas entregou-lhes o celular para facilitar a comprovação da troca de mensagens que mantivera com Nicole. As autoridades se foram, sem contar a ele que haviam encontrado o corpo de uma mulher que correspondia à descrição de Nicole. Mais tarde, já à noite, retornaram à casa de Douglas para o levarem a um depoimento formal no departamento de polícia. Ali, o interrogaram incisivamente, questionando se ele estava envolvido no desaparecimento de Nicole, o que ele negou com o mesmo vigor com que foi questionado. Alguns dias se passaram e a polícia, já com o resultado da perícia em mãos, indicando de fato que o corpo da jovem loira espancada era Nicole, informou o assassinato formalmente a Douglas, que, de pronto, ofereceu sua casa para passar por buscas forenses. A polícia encontrou sangue nos arredores da casa,
bem como fibras de cabelo e da roupa de Nicole. No interior da casa foi identificado um sapato com uma sola que correspondia à marca de uma pisada que Nicole, entre várias outras lesões, havia sofrido. Com o uso do luminol, a polícia também concluiu que aquela mesma sola continha restos de sangue que haviam sido lavados em algum momento. Com a mesma técnica, os investigadores encontraram mais rastros de sangue em uma das pias da casa. Mais tarde, ao periciar o carro de Douglas, também foi encontrada uma grande mancha de sangue no porta-malas do veículo. Em 30 de maio de 2016, exatos 10 dias após o homicídio, Douglas Dietrich foi preso pelo assassinato de Nicole van der Heyden, tendo sua fiança fixada em $1 milhão. Todas as provas forenses apontavam para ele, que havia sabidamente tido uma briga bastante ríspida com a namorada na noite do crime, e que parecia, em alguma medida, já cansado do relacionamento. O caso se encaminhava para uma resolução rápida e incontestável. Douglas seria julgado, muito provavelmente condenado, e a justiça a Nicole seria feita. Certo? Errado. Quando os resultados da análise de sangue nos arredores da casa, na sola do sapato, na pia e no porta-malas do carro de Douglas chegaram, indicaram não se tratar de sangue humano, mas sim animal. O casal havia matado um peru e o transportado no veículo para consumir sua carne em casa. Todo o caso contra Douglas desmoronou instantaneamente. Alguns dias depois, a 2 quilômetros de onde o corpo de Nicole havia sido achado, a polícia encontrou alguns de seus pertences pessoais, como bolsa, cartões, identidade e dinheiro, jogados em uma mata à beira de uma rodovia. Todos os achados foram enviados ao laboratório para extração de DNA. 15 dias mais tarde, terminadas as análises, concluiu-se que o DNA encontrado não era compatível com o de Douglas. Ele foi finalmente colocado em liberdade pela polícia. Meses se passaram sem avanços no caso, até que, em 19 de agosto de 2016, o DNA encontrado na meia de Nicole e que havia sido lançado em um banco nacional de dados, teve correspondência positiva ao de um homem de 38 anos de idade do estado da Virgínia, cujo material genético, cujo DNA, acabava de ser inserido nessa mesma base de dados. O nome do homem era George Birch, você vê a foto dele aí na tela, e ele havia sido condenado pelo assassinato do líder de uma gangue ocorrido no estado da Virgínia no ano de 1988. Além do assassinato, George Birch possuía uma longa ficha criminal, com condenações por roubo, exibicionismo e porte ilegal de armas. Em 2016, após se separar de sua esposa, George tinha se mudado para Green Bay para recomeçar a vida, morando provisoriamente com um amigo. Ali ele inclusive arranjou uma namorada com quase metade de sua idade, 20 anos, e parecia ter se regenerado. No entanto, ao ser investigado com mais profundidade, um detalhe chamou a atenção das autoridades. Constatou-se que ele havia reportado à polícia que seu carro tinha sido acidentalmente incendiado em 8 de junho de 2016, apenas algumas semanas após o assassinato de Nicole. Os registros de celular de George também eram comprometedores. Triangulações de antenas de sinal o posicionaram até o meio da madrugada, exatamente no bar onde Nicole foi vista pela última vez com vida. Depois, o sinal o deslocou até a casa de Nicole, e no início da manhã até o campo onde seu corpo foi posteriormente encontrado. Por fim, mais tarde, as triangulações apontaram que ele tinha permanecido algum tempo na rodovia à beira da qual os pertences de Nicole haviam sido achados. Em 16 de setembro de 2016,
George foi preso pelo assassinato de Nicole van der Heyden. Sua versão dos fatos era no mínimo inusitada. Ele disse haver conhecido Nicole no bar e ter saído com ela com o intuito de fazer sexo em sua casa. Ao chegar ali, Nicole se lembrara de que sua amiga Dallas estava na residência, cuidando de Dylan, e ambos fizeram sexo no carro. Em algum momento, Douglas o surpreendeu e golpeou George, que acabou desmaiando. Ao retomar a consciência, ele se deu conta de que Nicole já jazia morta no banco de trás e que Douglas dirigia o veículo. Ele entrou em confronto físico com o namorado de Nicole e, por ser um homem alto e corpulento, o dominou. Ele expulsou Douglas do carro, se livrou do cadáver e dos pertences da falecida, mas não comunicou o ocorrido à polícia, segundo ele, por medo, já que ele tinha uma extensa ficha criminal e não queria novos problemas com a lei. Por mais inverossímil que soasse a sua versão, a polícia não tinha de fato provas para refutá-la. Até que um oficial se lembrou de que Douglas usava um relógio que contava passos no dia do assassinato de Nicole, quando foi pela primeira vez questionado pela polícia. A análise do relógio confirmou que ele tinha voltado para casa no momento que havia alegado e que não havia, em momento algum, se aproximado do local onde o corpo ou os pertences de Nicole haviam sido desovados. Seus únicos passos durante a presumível hora em que Nicole tinha sido assassinada haviam sido 30, o número exato necessário para ir e voltar ao banheiro de sua casa a partir de seu quarto. Caso encerrado, certo? Certo. Em 1º de agosto de 2018, um júri condenou, diante das provas apresentadas, George Burch à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, pelo assassinato de Nicole van der Heyden. A única pergunta não respondida foi o motivo do assassinato tão brutal e tão covarde daquela jovem mulher. O que restam são especulações. As autoridades supõem que George tenha encontrado Nicole na saída do bar e tenha notado seu estado de embriaguez para se aproveitar dela. Talvez até certo ponto o assassino tenha de fato convencido a mulher a passar certo tempo com ele, já que Nicole, na última chamada que tivera com Douglas, havia dito ter encontrado um amigo. Mas, em algum momento, George tentou abusar dela e, diante da resistência encontrada, a estuprou, a espancou e a estrangulou até a morte. Essa, pelo menos, é a versão mais aceita pelo público e pelas autoridades. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem, vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.